Então é isso, pessoal, passando aqui mais uma vez para a gente trocar uma ideia sobre O Conto da Aia, escrito pela Margaret Atwood. E assim, a primeira coisa é que eu fiquei muito impressionado com a data desse livro. Ele é de 1985 e eu imaginava que ele era de uma data um pouco mais... Era um livro um pouco mais atual, ali dos anos 2000. E o legal dessa data que eu percebi é que a Margaret, ela já tem, no caso, devido ao ano, todas as referências de grandes distopias. E ela consegue, ao mesmo tempo, referenciar todas essas distopias e adicionar elementos novos, que são muito interessantes, bastante que conversam com nossos dias atuais. E algumas dessas referências que eu pude notar, eu até anotei, né? Que tem uma galera chamada de Olhos. Então é como se fosse O Grande Irmão, do 1984. Aí você tem a queima de livros. Nessa realidade também tem uma parte que a Margaret Atwood, ela narra que queimaram os livros. Só quem tem acesso a esses livros é uma camada X da sociedade, alguns comandantes, né, generais. E isso é uma grande referência ao Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. E nós temos também as castas, né, e seus privilégios, que é ali do Admirado Mundo Novo, né? Na segunda parte do livro a gente vai, o Aldous Huxley, né, leva nesse livro a gente para uma espécie de parte alternativa ali daquele mundo. E aí você começa a entender que quem está do outro lado não é tão privilegiado. Então a Margaret conseguiu reunir tudo isso nos seus romances e, não sei, acabou sendo uma experiência incrível mesmo. A narrativa dela é bem interessante. Eu acho que todas as críticas positivas... O legal de você vir falar sobre um livro desse é que todo mundo você fica se perguntando o que falar, né? O que não falaram ainda. E a minha intuição aqui, como eu sempre gosto de repassar para vocês, é passar a minha experiência de leitura. E eu acho que esse é um livro que vale a reflexão. Nem todo livro, digamos assim, às vezes você tem o que falar ou adicionar, algo do tipo. Mas esse aqui tem várias camadas bem interessantes. Como eu disse, conversa muito com nossos dias atuais. E assim, pessoal, eu não sei vocês, mas quando eu leio, quando eu escolho uma distopia para ler, eu espero que esse livro ele me passe uma espécie de, sabe, uma realidade opressiva. Eu espero que esse livro me mostre uma realidade, um ponto de vista que me sinta sentir isso, né? Essa realidade que converse com os meus dias atuais e eu possa refletir, né? O que eu posso tirar daquela leitura e eu fazer esse paralelo com a minha realidade. Para mim, assim, a Margaret não ataca as religiões como muita gente, eu já vi algumas críticas, mas eu não notei que ela ataca diretamente. É um argumento, no meu ponto de vista, inteligente. Isso fica muito nas entrelinhas. Então ela não ataca de maneira direta a nenhum tipo, no meu ponto de vista, de religião. Ela não fala isso de maneira explícita no seu argumento. Você pode chegar e dizer, poxa, eu acho que ela está talvez criticando o comportamento lá do Islã, essa parte aqui do cristianismo, talvez, mas em nenhum momento ela deixa isso explícito. No meu ponto de vista, isso é uma qualidade, porque isso, no meu ponto de vista, fica sendo um papel do leitor, essa interpretação. E o foco principal desse livro, pessoal, para quem não conhece a história, de maneira bem artificial, é uma realidade onde tira-se a liberdade e os direitos, né, ali do sexo feminino. Todo esse comportamento e liberdade agora vai ser a partir do governo, digamos assim, né, de uma tirania que tomou o poder.
nessa realidade que se transformou nessa parada, eu não entendi muito bem, mas pelo que dá para entender, aconteceu uma guerra, como se fosse, sei lá, a Terceira Guerra Mundial. Essa realidade aqui foi pro espaço. Algumas pessoas passaram a ter problemas relacionados à fertilidade, né? Então poucas pessoas, e essa parte aí do sexo feminino, é como se a galera fosse atrás de mulheres que ainda têm saúde para procriação. Isso é muito interessante, porque aí a gente já reflete como a mulher sendo apenas um objeto para isso, né, para procriar. Então você exclui o restante do ser humano, né, dos seus sentimentos, dos pensamentos e tudo mais, do comportamento, da liberdade, e você foca sobre o sexo feminino, uma lupa nesse gênero apenas para procriação. Mas tem uma parte que ela também eu achei muito massa a Margaret colocar, que é o sexo masculino no meio dessa avalanche de coisas que estão sendo privados do sexo feminino. O sexo masculino também tem essa espécie de castas. Então não é todo homem que também tem essa liberdade. Então tem algumas classes, né, como se fossem de níveis mesmo. Então existe o guardinha lá, tradicional, que ele não tem os mesmos privilégios de um guarda, né, de um comandante e tal. Então esse guardinha também não pode ficar olhando para uma mulher e tudo, porque ele também pode ser punido nessa realidade aqui, como se fosse lá no 1984. Tem uns capítulos aqui que são intitulados como Noite, e eles são bem interessantes, que é o momento que as aias ficam num quartinho, e é o único momento que elas ficam, vamos dizer assim, elas têm espaço para uma espécie de reflexão. E nessas reflexões, a narrativa, ela joga você para o passado daquela realidade. Então é nesse momento que a gente entende um pouco como era aquele passado daquela realidade. No começo eu fiquei até confuso, não confuso, porque a leitura é muito fluida, mas eu fiquei me perguntando, poxa, será que ela não vai me contar sobre isso, né? Porque não é assim, se a gente fosse colocar em ordem cronológica, muitos autores talvez já colocariam isso no início. E aqui não, a Margaret ela vai colocar isso um pouco mais lá na frente, que ela meio que volta, né? E você vai linkando, então as mulheres perderam os direitos aqui, aconteceu esse lance da fertilidade e tal. Quem está no poder pensa dessa maneira, e aí a gente começa a conversar, ou no caso, andar nesse território que é meio perigoso de se criticar, que é esse lance da teocracia. Então eu acho que tudo que leva ao fanatismo tem o pé no perigo, no meu ponto de vista, né? Porque você começa a se cegar dentro de certas ideias, onde nada, já que você é um fanático, digamos assim, nada de opinião contrária, tudo que faça você nem a buscar essa reflexão, uma opinião diferente. Então esse diferente já está dizendo, é como se essa pessoa que está muito fanática naquilo recebesse isso de maneira e repelisse, né? Então uma sociedade que possui isso, esse fanatismo, como um meio, né, de pensar, de se comportar, então por isso que o pessoal acha que se a pessoal da igreja mesmo, assim, os mais fanáticos chegassem ao poder, a gente teria muitas justificativas sem muito senso lógico, algo do tipo, só pelo... Então assim, você tinha que seguir uma ideia, mas só pelo fato do fanatismo, e não pois se aquilo vai dar certo ou não. Então quem pensa igual, ok, quem pensa diferente é meio que excluído. E a gente sabe onde é que isso pode chegar, né? Então é muita tragédia, uma tragédia no meu ponto de vista social. Assim, é uma ruptura, uma quebra que a gente, enfim, eu acho que esse pensamento, essa crítica que a Atwood traz aqui, é o que eu achei interessante, porque nas outras distopias que eu citei no começo do vídeo, são as clássicas assim, agora eu vou incluir
quando eu for indicar as distopias, eu vou colocar o conto da Aya, porque ela, no meu ponto de vista, ela consegue adicionar, como eu falei, ela consegue referenciar as distopias clássicas, mas ela consegue por si só também se sobressair e adicionar mais discussão em cima desse gênero. E essa realidade que, como eu falei, é muito opressiva, como se fosse uma espécie de curral, a gente tem sempre uma espécie de desconfiança. Então, quando as aias estão passeando, né, principalmente aqui pelo olhar da protagonista, que ela vai fazer as compras e tal, é como se cada esquina tivesse esses guardas, né, que ficam observando se está tudo ocorrendo tudo bem, e tudo é um motivo de armadilha, né? Tudo a qualquer momento você pode se corromper e alguém pode estar olhando. Então é legal esses capítulos que eu falei da noite, que são exatamente esses capítulos que fazem você estar dentro da cabeça da protagonista, e é esse único momento que ela tem, vamos dizer assim, de liberdade. Então aqui é uma leitura que a gente vai ter vários sentimentos, vai extrair várias reflexões que vão desde empatia, liberdade, sabe? Você vai refletir sobre submissão, abuso de poder, a protagonista que sente um vazio, uma impotência, que ela fica até falando, né, em tirar a própria vida, só que ela nem tem um instrumento para isso. Então ela fica narrando ali no quartinho que ela fica narrando os arredores, as arestas, procurando uma espécie de saída, e ela não encontra. E eu acho isso uns capítulos, além de reflexivos, bem fortes assim mesmo, que faz a gente refletir, tipo a gente aqui que ainda faz parte dessa liberdade de comportamento, de certa forma, faz a gente refletir o que é que a gente está fazendo com a nossa liberdade, né? Então é nesses momentos contrários que a gente busca a reflexão para si mesmo. E aí fica a pergunta, né? Como buscar um significado em uma realidade como essa? E isso, a protagonista, ela vai aos poucos mostrando que ela tem essas desesperanças, mas há motivos que nessas narrações do passado a gente entende a protagonista de dizer assim, ela está se segurando nesse tipo de realidade por causa que ela tem ainda um fio de esperança. E esse fio de esperança tem a ver com família, laços, esse tipo de coisa, que é bem interessante, que talvez muitas pessoas ainda continuam por esse plano, né, devido às várias circunstâncias e dificuldades, mas a família ali consegue segurar as pontas e faz você ter o tal motivo, né, o tal sentido da vida, você encontra ali, naquele pedacinho. Eu vi muita gente criticando um pedaço que tem aqui no decorrer da história, que é sobre um romance que a protagonista vem a ter esse tipo de coisa. Só que eu entendi a proposta da Margaret, só que ao mesmo tempo eu vi um ponto de vista interessante de pessoas que discordaram, não curtiram muito essa parte. Mas assim, em nenhum momento eu acho que ela está querendo criticar aqui assim, o mundo é machista, olha aí como os homens estão destruindo a nossa realidade, olha o que esses caras estão fazendo e tudo mais. Tem isso no subtexto talvez, mas não tem isso de maneira explícita, como eu falei. Então a pessoa está buscando essa reflexão, mas sim, em nenhum momento, pelo menos na minha interpretação, ela faz isso de maneira direta. Então talvez essa pessoa que já está com esse ponto de vista viu esse fiapo, né, essa parte do romance, como algo negativo. Poxa, como é que numa realidade dessa ela ainda vai tentar se envolver com o homem e tal. Sim, eu entendi os dois lados, mas é isso, fica aí para você que leu tirar também para você as suas próprias conclusões. Agora, outras qualidades desse livro. A narrativa ela é feita em primeira pessoa e é uma linguagem simples, ao mesmo tempo ela não é direta, como eu falei, ela vai para o meio, volta para o início, mas tudo muito bem estruturado.
E tem um recurso que eu acho que ela escolheu aqui, que é interessante, principalmente porque eu acho que isso é uma parada legal até para aquelas pessoas que não têm esse costume de ler, que são capítulos muito curtos. E essa estratégia, essa escolha, eu acho muito acertada, porque até para você mesmo, até para a pessoa que já tem esse costume de ler, fica uma experiência interessante, né? Porque você vê que os capítulos estão fluindo, indo para frente. Então, aqui a gente tem coisa de 4, no máximo 6 páginas. Você já tem um capítulo ali encerrado e você fica naquela expectativa de sempre... nota que você está andando para frente, né? Quando você pega um livro que tem capítulos muito espaçados, muito longos, você fica naquela penando e achando, mesmo que a leitura esteja indo para frente, mas você fica com aquela sensação que não. E aqui é muito legal essa estratégia de ter capítulos curtos. Tem outras obras que falam um pouco sobre essa parada de países, né, que veem o sexo feminino como esse algo do proibido, tiram completamente a liberdade das mulheres. Temos o clássico, né, que é o Persépolis, quadrinho sensacional, espero trazer para vocês aqui logo em breve. E é um quadrinho que retrata muito isso e é legal pro ponto de vista de uma criança que começa a buscar um comportamento que sai muito, digamos assim, sai muito da linha na qual o país tem uma linha de pensar, e essa menina ela sai muito, né, como se fosse, ela é uma punk, digamos assim, naquela realidade, e aí ela vai começando a ver essas consequências desse comportamento diferente. Faz muito tempo que eu li, mas eu me lembrei, quando eu acabei o livro, eu disse, poxa, se tem esse lance do Islã, talvez ela esteja criticando e tal, principalmente pela maneira que elas se vestem, né, as aias. Eu não sei como é esse nomezinho que fica na cabeça, mas a maneira da vestimenta lembra muito, né, o corpo todo coberto e tal. Enfim, me lembrei do Persépolis, quadrinho muito foda, muito reflexivo, interessante, pesado. E eu não assisti, mas recentemente, né, teve o filme que foi pro Oscar, que também conta muito sobre essa realidade, que é A Semente do Fruto Sagrado. Esse filme estava concorrendo a melhor filme estrangeiro, era um dos concorrentes do Ainda Estou Aqui, do filme nacional aí. Enfim, então eu não assisti, mas disse que esse filme é interessantíssimo, dizem que ele é muito lento, mas a maneira que ele foi filmado, diz que teve até alguns problemas relacionados a que, tipo assim, esse foi um filme meio que proibido e teve várias consequências devido a isso. Então o filme ganhou ainda mais essas camadas, né, devido a ser um filme proibido, mas diz que mesmo se não tivesse esse extracampo, o filme continuaria ainda pelo seu argumento, continuar ainda muito relevante. Então eu já separei, vou ver se eu assisto, que dá esse, vamos dizer assim, é um complemento legal que você pode adicionar logo após ler o Conto da Aia, que é uma distopia sensacional, sensacional mesmo. Acho que se você curte distopia e ficou ali só no 1984, Admirado Mundo Novo, Fahrenheit, eu acho que eu pularia para Margaret Atwood logo após a esses clássicos, e vocês vão ver que é um complemento muito massa, faz uma belíssima de uma homenagem a essas distopias e ainda consegue adicionar um argumento válido para esse gênero literário que é a distopia. Eu sou apaixonado por esse estilo, né, narrativo, por esse gênero literário que é a distopia. Mas é isso, tudo que é bom tem que ser relembrado, ou não, a coisa ruim também tem suas qualidades. Beleza? A gente se vê.